Boa tarde, pessoal. Haroldo aqui falando. Hoje eu vou conversar com vocês sobre decomposição da sua interação genótipo-ambiente. Nesse tutorial, que eu acredito que vai ficar um pouco mais rápido que o outro. Bem, como eu falei para vocês, a nossa interação pode ter diferentes naturezas, que a gente pode falar que é simples ou complexa, caso exista interação. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, vou conversar aqui de novo, que você pode ter ausência de interação. Imaginem que aqui, nesse primeiro plano, a gente tenha nessa área aqui um ambiente e nessa área aqui outro ambiente. O meu genótipo 1, representado pela linha azul, ele teve um comportamento nesse ambiente e teve incremento no segundo ambiente. O genótipo 2, representado pela linha vermelha, tem um comportamento no ambiente 1 e também teve um incremento quando eu observo o comportamento dele no segundo ambiente. Vocês podem ver que a distância, a magnitude aqui da distância, o valor de distância deles, se manteve o mesmo. Ou seja, o comportamento deles, a diferença de comportamento deles não mudou de um ambiente para outro. Nesse caso, eu digo que eu tenho ausência de interação. Caso lá na minha análise de variância eu tenha mostrado que eu teria interação, pelo teste de F que eu fiz lá, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, eu posso ter duas naturezas, interação de duas naturezas, simples ou complexa. No caso da simples, por exemplo, aqui o nosso genótipo 1 teve um incremento bem considerável aqui no ambiente 2, em relação ao primeiro ambiente. Já o genótipo 2, representado pela linha vermelha, teve um incremento menos significativo, no ambiente 2. A gente pode ver que a diferença deles aqui no ambiente 2 é muito maior do que no ambiente 1. Então, isso caracteriza uma interação genótipo-ambiente de natureza simples. Já quando eu tenho natureza complexa, eu observo esse comportamento. O genótipo que era bom no ambiente, ele não é necessariamente bom no outro. O que aconteceu aqui com o genótipo 2. Ele era o melhor no primeiro ambiente, já no segundo ambiente ele não é tão bom assim. Ele foi superado pelo genótipo 1, a linha azul. Nesse caso, o trabalho do melhorista é dificultado, porque eu não consigo recomendar para um agricultor um genótipo que eu recomendo para outro agricultor que está em outro ambiente diferente. Então, ele é um problema para o melhorista. Existem várias formas, várias metodologias, eu vou apresentar aqui duas, para você decompor a sua interação em parte simples e complexa. A primeira que eu vou mostrar foi proposta por Robertson em 1959. Ele utiliza essas duas expressões, aqui, simples e complexa, para decompor a sua soma de quadrado da interação em parte simples e em parte complexa. Uma característica, uma propriedade, não sei se eu posso chamar de propriedade, dessa metodologia é que nem sempre quando você soma as duas partes vai dar 1, vai fechar 1, como a gente espera. Uma grande parte das vezes sim, mas nem sempre. E nessa metodologia aqui de complexa, Cruz e Castaldi, Cruz sendo o professor Cosme aqui de Viçosa, e Castaldi chegaram à conclusão que quando você tem correlações, eu vou explicar que essas correlações entre ambientes já, quando você tem correlações entre ambiente 1 e ambiente 2 menor que 12 ou maior que 78, aquele estimador de natureza complexa se torna um pouco viesado. Então eles fizeram algumas modificações e propuseram esse estimador para a natureza complexa e corrige esse viés. Uma coisa que pode ser feita é utilizar esse estimador do Cruz e Castaldi e tirar a diferença para você conseguir o complemento, chamando ele de partição, a parte simples da interação. Você pode ver que aqui e também no método de Robertson, você tem essa correlação entre x e y, sendo x um ambiente e y outro ambiente. A gente pode ver agora nas duas metodologias que elas só vão para a par de ambiente. Se tiver 3 ambientes, por exemplo, vai ser 1 com 2, 1 com 3, depois 2 com 3. Não vai fazer
decomposição da interação do ambiente 1, 2, 3 de uma vez. Ela vai para a par de ambiente, essa metodologia. Essas duas, na verdade. Você pode ver aqui, ó, imagina comigo, quanto mais correlacionado, o que é essa correlação? É a correlação de ranqueamento. Se você tem uma sequência de genótipos no ambiente e outra sequência de genótipos no outro ambiente, você pode calcular uma correlação. Quanto mais parecidos for esse ranqueamento nos dois ambientes, maior essa correlação. Isso é bem simples de imaginar. Então, imagina se eu tiver uma correlação grande aqui, se eu fizer uma continha aqui básica, dá para a gente ver que o valor da minha parte complexa da interação vai diminuir. Se eu tiver uma correlação baixa, esse valor vai subir. Vocês conseguem ver bem isso na fórmula, né, pessoal? Porque eu vou tirar a diferença desse 1. Quanto maior for a minha correlação, menor vai ser o valor que vai sobrar aqui. E ele vai ser multiplicativo desse produto aqui. Quanto menor o valor, maior vai ser esse valor aqui. Mais perto de 1 ele vai estar e vai manter esse valor aqui maior. Bem tranquilo de imaginar isso, né, pessoal? E agora, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês mais ou menos essa correlação entre ambientes. Imagina que eu tenho dois ambientes aqui e aqui meu ranqueamento dos meus melhores genótipos. A gente pode ver que nesse primeiro caso, ó, haveria uma correlação bem alta. Ó. 1 com 1 é melhor nos dois ambientes, o 2 é aqui o segundo nos dois ambientes. O 3 já mudou um pouquinho de posição, o 6 já mudou um pouquinho de posição também com 5. Ó. Aqui eu não teria uma correlação tão alta, para falar a verdade. Se eu for olhar nesse segundo caso, olha só como está. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Só tem uma pequena modificação aqui. Então, aqui a minha correlação entre ambientes seria maior do que nesse segundo caso. Quando eu vou para os genes, eu acho essa metodologia na minha aba de biometria, interação genótipo-ambiente, aqui, ó, de similaridade entre ambientes. Quando eu clico nela, eu vou ter diversas metodologias. Quadrado médio da discrepância euclidiana, quadrado médio da discrepância euclidiana baseado na interação GA. Isso aqui são metodologias muito próximas com a que eu mostrei no outro vídeo, aquela matrizinha que ele monta lá pra gente na saída dos genes, para ele testar interação par a par. Correlação de Pearson é essa correlação que eu mostrei no slide anterior. Nesse tutorial de hoje, a gente vai se prender mais nessa parte, na parte de decomposição de parte simples, parte complexa segundo Robertson, parte simples, parte complexa segundo Cruz e Castoldi. O arquivo que eu vou carregar aqui, a gente pode ver que é o mga.dat. E é o mesmo arquivo que eu mostrei no tutorial. Aqui na primeira coluna a gente tem genótipo, na segunda a gente tem ambiente, seguido das nossas variáveis. Nesse caso aqui eu tenho duas variáveis somente. Então vamos ver como que a gente faz isso no genes. Bem, estamos aqui no genes. Como eu falei, eu vou na aba de biometria, interação genótipo-ambiente, de similaridade entre ambientes, né, pessoal? Abriu aquela janela, eu vou chamar o exemplo e vai chamar o meu mga.dat. Na hora de declarar parâmetros é igualzinho como você fez na outra análise. Número de variáveis, genótipos, ambientes. Número de repetições, ele não consegue achar com a mãozinha, você tem que alimentar aqui. Grau de liberdade do resíduo também você tem que pegar lá da nova e alimentar aqui, que não tem como ele adivinhar isso pelo arquivo de mga.dat. Nome das variáveis para você nomear essas variáveis caso você queira. No caso eu vou ter uma, elas vão sair como AB ou X1, X2. E aqui eu vou clicar, ó, parte simples de Robertson, processar. Aqui, ó, eu tenho, ó, número de ambientes, 6 ambientes. Então eu vou ter 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, assim por diante. Deve fazer todos os pares de ambiente. E aqui eu posso ver que eu tenho minha variável A e aqui é minha variável B. Duas variáveis, como eu falei para vocês. E eu for rolando aqui, eu vou vendo. Então, eu posso dizer que de natureza simples, entre ter meu ambiente 2, eu tenho 27. Então, eu ia esperar aproximadamente 73 para a parte complexa entre ambientes 1 e 2 para a variável A.
E essa mesma interpretação eu dou para a variável B e para cada par de ambiente. Aqui o Gênesis discrimina para você o máximo, que foi esse valor, entre ambiente 2 e 3, e o mínimo. Muito simples essa saída, né, pessoal? Vou fechar. Ele mostra aqui um gráfico, não vou entrar em detalhes. Parte complexa, eu esperava quanto? 77. Vocês podem ver que não fechou um, pessoal. Aqui eu tenho 72, mas ficou muito próximo. A outra era 13, aqui ficou 96. E assim por diante. Ela é meio que complementar àquela saída. O resto da saída de interpretação é igual. E aqui, ó, na parte Cruz-Castode também, os valores só vão estar um pouco alterados. Vocês podem ver que está bem diferente. Parte simples, ó. E parte complexa. Simplesmente pelaquela correção que eles fizeram. Vocês podem ver que praticamente inverteu toda a análise, toda a saída. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar no tutorial de hoje. Essas duas metodologias muito simples de fazer e de interpretar e que vão dar uma ideia das partes que você tem dentro da sua interação GA. Essa decomposição é bem útil, você vai saber o que é simples e o que é complexo. Ajuda um pouco na sua tomada de decisão ou, para falar melhor, vai te dar uma ideia de como seus genótipos vão estar ranqueados para aquele par de ambientes. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela